Tá aqui. Então, hoje a gente está iniciando a 62ª reunião do Fórum de Direitos Humanos, hoje com o tema Por que não? Entre parênteses, acreditamos em verdade real. E com a participação dos professores Alexandre Moraes da Rosa, aqui à esquerda, e... Eu nunca sei se... Salar. Ah, pois é. Não, alô? Não tá ligando. Oi? Não tá ligando. Pera aí, pega esse aqui. Alô? Agora deu. Não, tá. Agora tá. Então, hoje, com a presença dos professores Alexandre Moraes da Rosa e Salar Hassan Khaled Júnior. Alexandre é professor e juiz de direito de Santa Catarina e Salar Hassan Khaled Júnior, professor da PUC do Rio Grande do Sul e também mestre em História. Ele tem também a formação de historiador, né? E hoje aqui também aproveitando a presença deles, fazendo o lançamento do livro dos dois, Neopenalismo e Constrangimentos Democráticos. Então, é um grande prazer aqui para o Fórum de Direitos Humanos a presença dos professores Alexandre e Salar, que tem uma obra já assim, consolidada, né, dentro do direito crítico. E eu estava até conversando com o professor Juarez Tavares aqui, chegou um aluno da UERJ, e nas monografias lá da conclusão do curso da UERJ, os professores Alexandre e Khaled Júnior são assim, sempre os mais citados nas monografias, e que eu fico muito feliz, né? Aliás, alguns trabalhos deles eu conheci na monografia de alguns alunos, né? Mas eu vou logo passar a palavra para os dois, e depois, quem tiver mais livros para eles autografarem, a gente recomeça, então, os autógrafos. Mas eu queria, antes de passar a palavra, só registrar duas situações, e antes também agradecer a presença do desembargador Antônio Carlos Amado, aqui. Muito obrigado. E do professor Juarez Tavares, que eu já mencionei, companheiro aqui da Imerge, né? Mas eu estou assim, muito chocado esses dias. Eu acho que a gente nunca para de ficar chocado, né, e estarrecido com a história do menino lá, do alemão, a criança Eduardo, de 10 anos, que foi morto, né, com um tiro na cabeça. E foi morto porque ele estava brincando, né? A punição porque ele estava brincando na favela, onde havia vários policiais, foi a morte dele, né? Eu lembrei muito, na história dessa morte, de um texto, uma peça do Brecht, né? A Exceção e a Regra. A Exceção e a Regra é um texto assim, belíssimo, né, do Brecht. E a história é uma história, quer dizer, é quase uma fábula, mas é uma história da luta de classes, né? Ele conta, na Exceção e a Regra, o Bertolt Brecht, a história de um comerciante que ele estava atravessando o deserto com 2 trabalhadores carregando mercadorias dele, mas ele ia para um outro local para participar era uma licitação de um poço de petróleo. Então estava assim, atravessando o deserto com 2 carregadores e tinha um guia também. Aí chegou um momento, ele exausto, ele deita assim, e aí um dos carregadores se aproxima dele, do patrão, com um cantil de água, e o comerciante deitado olha assim, aquele sol no deserto, e aí vê o cantil, e ele supõe, aliás, ele tem a certeza de que aquele trabalhador que ele maltratava, que explorava, que, enfim, torturava praticamente o trabalhador, ele passa a supor que então o trabalhador ia jogar na cabeça dele uma pedra muito grande, né? Ele atira, mata o trabalhador com vários tiros, o trabalhador morre. Na peça tem o julgamento também, o texto do juiz também é muito bonito, né? Porque aí o juiz absolve o comerciante, e absolve o comerciante com a fundamentação de que, mas é claro que o comerciante
só podia supor que o trabalhador iria jogar uma pedra nele, porque a regra, o trabalhador era além de ser explorado, era maltratado, o patrão não deixava, nessa caminhada no deserto, que ele bebesse água toda hora, tanto que o guia que entregou o cantil para o trabalhador, porque o guia ficou com medo, depois, quando ele se separasse, que o comerciante não desse mais água a ele. E aí o juiz reconhece isso tudo, mas é evidente que ele tinha todo o direito de supor que o trabalhador ia matar ele, porque o trabalhador odiava o patrão. E aí absolve por legítima defesa. Mas o texto do Brecht é belíssimo, né? Quer dizer, Brecht consegue fazer com um teatro com uma fundamentação política, né? Mas todos os textos dele são belíssimos, tem toda uma poesia, né? Que é a história desse menino, né? Hoje no jornal, ontem o governador falou, e hoje o Globo reproduz o jornal, a entrevista que ele deu. Aí eu até anotei aqui um trechinho que está no jornal de hoje, nosso governador, dizendo que o policial tomou um susto, achou que o garoto estava com uma arma, o garoto estava com um celular, né? Ele estava ali, saiu de casa para brincar com o celular, achou que o garoto estava com uma arma. Infelizmente, é uma chaga que a gente tem dentro das diversas favelas no Rio. E aí o governador menciona que o serviço de inteligência da Polícia Militar tem um caderno, um arquivo com várias fotos de diversas crianças de 10, de 12 anos, portando fuzil, portando pistola Glock. Não. Isso é estarrecedor, né? Assim, ainda que estivesse portando a arma, não justificaria, do ponto de vista teórico da legítima defesa, que matasse a pessoa, porque está com arma. Mas não era ninguém com arma, era uma criança com o celular brincando. Mas na interpretação do terror do Estado, e essa ação policial é uma ação que vai reproduzindo e se repetindo toda a política de segurança, que é uma política fundada no terror, né, na exclusão, no aniquilamento, no grande e longo extermínio, né, que vai cada vez, que não acaba. Assim, outro dia no Canal Brasil, acho que foi segunda-feira, passou um documentário, A Queima-Roupa, mostrando, não sei se alguém daqui viu, mas um documentário assim, trágico, porque ele vai mostrando vários extermínios que houve aqui no Rio, né? Desde o de Vigário Geral, 90 e poucos que morreram, não sei, início de 80, ainda no governo Brizola, quando morreram vários, 40 pessoas foram assassinadas, exterminadas. Então, e nos últimos 30 anos, aliás, nos últimos 100 anos, né, nos últimos 500 anos, o extermínio não cessa, né? E aí eu acho que o texto do Brecht, que foi escrito em 1930, depois ele foi apresentado já anos depois, em 40, em 50, mas ele foi escrito em 1930, que é essa situação. E que são situações comuns, né? Há uns 2 anos, 2 ou 3, também foi morto. Eu lembrei desse outro episódio, porque também parece com o texto do Brecht, eu acho que era também no alemão. Aí era um adulto, ele estava trabalhando na casa dele, estava com aquela furadeira, furando alguma coisa. E aí também o policial achou que ele ia apontar uma arma e também tiro na cabeça. Então são fatos comuns, né? E para o policial, no texto, na peça do Brecht, para o comerciante, que o comerciante ali tem o significado de representar o capital, isto é, os valores, né, cruéis, né, e excludentes do capital. Para o comerciante, ele não podia imaginar que o trabalhador fosse generoso e fosse fornecer a ele um cantil com água, e não jogar na cabeça dele uma pedra enorme para matar ele. Aquele trabalhador era a exceção dentro da visão
ideologizada do comerciante. Dentro da visão e da formação ideologizada, historicamente ideologizada da polícia, o menino só podia estar com uma arma. Como aquele trabalhador furando lá alguma coisa na parede da casa dele também. Aquilo não era uma furadeira, aquilo era um fuzil, sei lá o quê. Então, são fatos que vão se repetindo de uma crueldade muito grande, né? E, ao mesmo tempo em que o governador faz essa declaração hoje, tem muita criança de 10, 12 anos portando fuzil com pistola Glock e tal. Essa semana o governador veta o projeto de lei que a Assembleia promulgou semana passada, proibindo a revista íntima. Então, assim, duas situações completamente... Quer dizer, a verdade... O que é a verdade, né? Essa questão da verdade, né? Como é que a verdade vai se construindo dentro de uma estrutura ideologicamente falsa? Porque o que é inconstitucional é a revista íntima, e não a lei. A lei não tem nada de inconstitucional. E aí a justificativa do governador era porque houve aí um vício na iniciativa. Essa lei, porque em relação a algumas questões, a iniciativa tem que ser do executivo, em outras do legislativo. Essa lei não altera nada em relação à secretaria da administração penitenciária, não cria despesa, não cria cargo, enfim, não tem nenhuma constitucionalidade aí nessa lei. Mas o governador deixou de promulgar a lei, ela vai voltar para a Assembleia, espera-se que a Assembleia derrube esse veto do governador, né? E depois espera-se também que o órgão especial confirme aí a constitucionalidade da lei, né? Então, eu queria só fazer esse comentário inicial e agradecer novamente a Alexandre e a Khaled, passar a palavra. Então, Khaled. Muito obrigado pelo convite, desembargador Sérgio Verani. Acho que está ligado, tem que ser mais perto. Muito obrigado pelo convite, desembargador Sérgio Verani. Para mim é uma grande satisfação estar aqui, nunca tinha tido a oportunidade de ouvi-lo, e como alguém que escreve muito sobre o papel do juiz, para mim é uma felicidade ver que o senhor tem essa sensibilidade que não é tão comum como nós gostaríamos que fosse para muitos dos nossos juízes. Dizer que para mim também é uma satisfação estar aqui novamente na Emerge, lançando mais uma obra, juntamente com o meu parceiro de tantos textos, que é o Alexandre Moraes da Rosa, né? Espero que a gente possa agregar algo à formação de vocês, ao horizonte compreensivo de vocês hoje. Cumprimentar também velhos amigos que estão aqui presentes, o Jeff, o Beto, o Jefferson. Dizer que nós temos uma circunstância rara nessa palestra, eu pelo menos me sinto dessa forma, que é contarmos com a presença do Juarez Tavares na plateia, o que me deixa um tanto quanto desconfortável, porque a pessoa que se encontra na plateia tem muito mais conhecimento, muito mais sabedoria do que aquele que efetivamente palestrará, né? Mas espero que eu consiga, digamos assim, lidar com essa pressão adicional e trazer algo de interessante para vocês hoje sobre essa questão, que é a questão da verdade no processo penal. Bom, eu estive aqui no ano passado, e no ano passado já discuti alguns dos temas da minha tese de doutorado, orientada pelo Aurélio Lopes Júnior, que está publicada pela editora Atlas, com o título de A Busca da Verdade no Processo Penal. E, basicamente, naquele momento e naquela oportunidade, eu discuti a questão da verdade no processo penal a partir da noção de lugar, né, a partir de uma inspiração que, de algum modo, remete a Rui Cunha Martins, quando ele diz que a verdade no processo penal é uma questão de lugar. Mas como não faria sentido repetir aqui uma palestra que eu já fiz no ano passado, e como, na verdade, eu enfrento esse problema, que é o problema da verdade, a partir de, digamos assim, inúmeras instâncias de análise, me parece que hoje eu tenho uma oportunidade para tratar da questão da verdade no processo penal a partir de um outro ângulo, que é o da questão da crença. E isso, de algum modo, é produto de uma provocação do Alexandre. Eu penso que o Alexandre me provocou com o título dessa palestra, né? A coisa mais interessante, a Isabel entra em contato comigo, Salá, estamos montando um evento na EMERGE, legal. O título do evento é... Qual é o título do evento? Aí me comunica que o título do evento é Por que não acreditamos na verdade real? Né? Por que não acreditamos em verdade real?
E eu sou comunicado que esse é o título do evento, e o Alexandre me diz ainda por cima que sou eu que vou falar antes, né? Então lá vai o Cordeiro de Deus para ser imolado diante da plateia, e depois que todos saciarem a sua fúria, aí o Alexandre entra com a plateia já amaciada, com piadinhas, e toda a parte densa fica para mim, né? E essa é a nossa rotina, né? Eu vou sempre na frente, né? O general fica atrás e o soldado vai para a batalha, né? Bom, como eu disse, então, a minha intenção aqui hoje é discutir a questão da verdade real a partir desse outro aspecto, que é a questão da crença, né, e não a partir da questão de lugar, né, e discutir a verdade no processo penal e a crença na verdade real a partir da ideia de crença nos leva, de algum modo, a refletir o porquê de, digamos assim, na nossa estrutura hegemônica de pensamento, esta categoria discursiva, este conceito, a verdade real, ocupar um lugar que poderíamos definir como canônico, né? Esse lugar canônico que a verdade real ocupa dentro da estrutura hegemônica de pensamento dos processualistas penais brasileiros, ele tem uma explicação, né? Ele tem uma lógica, ele tem uma gênese que nos leva a uma reflexão que é no âmbito da história das ideias. Então, um autor que eu gosto muito, um autor chamado Ballmer, tem um livro fantástico, infelizmente não publicado no Brasil, mas disponível em língua portuguesa, podendo ser importado de Portugal, que é a formação do pensamento europeu moderno. O Ballmer é um historiador das ideias, e como historiador das ideias, ele definiria a ideia de que um historiador das ideias não se preocupa com o conjunto das ideias, mas com certa classe de ideias. Ideias que, de algum modo, são subjacentes a toda a nossa estrutura de pensamento formal, ideias que condicionam horizontes interpretativos, ideias que condicionam a nossa cosmovisão, aqui compreendida como forma de ver o mundo e de se ver no mundo, ideias que, portanto, são, de algum modo, fundadoras desse modo de pensar que permanece sendo, de algum modo, dominante, hegemônico, principalmente no direito, talvez mais no direito do que em qualquer outra área do conhecimento, que é o modo de pensar moderno. E pensar como um moderno significa desfrutar, digamos assim, tanto de certas possibilidades interpretativas que o discurso moderno concede àquele que parte desses postulados, como também estar preso aos limites discursivos que são, de algum modo, o legado dessa modernidade, digamos assim. No direito, nós somos muito modernos, nós pensamos como modernos. E aí, é claro, seria preciso definir qual é o sentido que eu atribuo aqui à expressão moderno. Não é moderno no sentido de contemporâneo, não é moderno no sentido de tecnologia ou de ponta de lança ou de algo que nós desfrutamos hoje como sendo algo avançado, mas sim moderno de modernidade. Moderno no sentido de um conjunto de atitudes específicas que começam a se formar fundamentalmente no século XVII e que caracterizam uma cosmovisão moderna que se opõe à cosmovisão antiga. Se os antigos, e aqui pensando os antigos como aqueles que eram devotos de uma tradição aristotélico-tomista de pensamento, tá? Se os antigos tinham um certo culto pelo passado, ou seja, pensavam no passado como um objeto de adoração, pensavam no passado como um guia para suas próprias ações, pensavam que a estrutura de pensamento de um Aristóteles, de um Platão e de um Tomás de Aquino jamais seria superada. Os modernos, diferentemente dos antigos, têm um olhar voltado para o futuro. Para os modernos, o que importa é a ideia de progresso. Os modernos pensam que sabem mais do que os antigos, eles têm até um certo desprezo pelas realizações intelectuais desses antigos. Por volta do século XVII, é possível identificar um conjunto de autores, de intelectuais, e a história das ideias se preocupa fundamentalmente com o pensamento intelectual, na medida que é esse pensamento que alcança uma grande difusão. Um conjunto de intelectuais como Descartes, como Spinoza, como Bacon e tantos outros, que, de algum modo, desfrutam de um conjunto de postulados comuns, no sentido que eu refiro, no sentido de construção de uma nova estrutura interpretativa, uma nova forma de pensar, que é substancialmente diferente dessa forma de pensar antiga. Essa forma de pensar
ela, de algum modo, está fundada naquilo que se chamou de um espírito geométrico. O modelo dessa forma de pensar é a matemática. Galileu dizia que o mundo é um livro e ele está escrito em uma linguagem que é a da matemática. Descartes pensava que a matemática era a mais pura das ciências e se valeu dela, a matemática, como inspiração para conceber o seu método, estruturado em torno de ideias claras e distintas, estruturadas em torno da ideia de que é preciso separar, fracionar os problemas em pequenas partes, e que a partir desse fracionamento dos problemas em pequenas partes, desse isolamento, nós seríamos capazes de caminhar progressivamente em direção a esta coisa que é a verdade. Os modernos escrevem em um tempo de grande discórdia, um tempo de, digamos assim, profunda corrosão daquela unidade religiosa que caracterizava a Europa. Desde a Reforma, essa unidade religiosa se fragmentou. Estamos falando em uma Europa sacudida por revoltas de todas as ordens, e o pensamento científico nasce com uma intenção, a intenção de estabelecer uma nova linguagem em torno da qual todos pudessem concordar. Ele busca desde o princípio universal, ele busca desde o princípio as leis invariáveis, as leis exatas, que governam o mundo e que permitiriam a compreensão do mundo. Esse pensamento científico, que surge então no século XVII, orientado por essa lógica de procura de regularidades, de leis exatas, de procura de universais, ele rapidamente começa como um pensamento que delimita o seu horizonte, o seu campo de saber, em oposição à teologia. Ele diz que a compreensão deste mundo, o mundo dos homens, ela é uma compreensão que deve ser científica, que deve ser racional, enquanto que a teologia deve tratar das coisas da fé. Inicialmente, essas duas coisas convivem em uma única estrutura de pensamento. Num Descartes, num Spinoza, num Newton, nós encontramos a figura de Deus como parte dessa estrutura de pensamento. E no século XVIII e posteriormente no século XIX, aos poucos, isso vai sendo expurgado, até que nós tenhamos um pensamento secularizado que não tem mais um componente teológico. Bom, a questão é, qual é o resultado desse processo? O que ele nos dá? O que efetivamente funda todo esse processo? A crítica que se faz, embora é uma crítica que pode ser um tanto quanto chocante para muitas pessoas, tá? Até porque somos modernos, e quando digo que somos modernos, digo que fomos ensinados a adorá-los, nós fomos ensinados a colocar essa modernidade em pedestais, a louvar todos esses pensadores e a categorizá-los como se fossem uma coisa só, dentro de um bloco que é o iluminismo. Dentro desse bloco entra tudo, inclusive pensadores que nem sequer foram contemporâneos, tanto Descartes, quanto Rousseau, quanto Montesquieu, quanto Locke, embora pertençam a séculos distintos, muitas vezes são classificados como iluministas, né? E uma coisa que a história das ideias nos ensina é que todos os ismos são reducionistas, né? As coisas não são simples assim, existem profundas discordâncias entre esses autores, embora exista uma certa matriz comum a eles. Mas a questão fundamental aqui é a seguinte, que é a crítica que a história das ideias faz. Esse conhecimento, que inicialmente foi proposto como uma forma de compreensão mais qualificada da realidade, esse conhecimento que talvez tenha sido proposto como conhecimento racional, secularizado, laico, em oposição às trevas da ignorância, esse conhecimento lentamente mostrou-se muito mais capaz e muito mais vocacionado para o domínio da realidade do que propriamente para a sua compreensão. Os pensadores do século XVII e do século XVIII são pensadores que, de algum modo, se mostram verdadeiramente eufóricos com os poderes que o método lhes dava. O método que permitiria o acesso à resposta para que da realidade nós arrancássemos a sua essência e fôssemos capazes de mostrar essa essência perante todos, de forma incontestável, com resultados visíveis, sem possibilidade de qualquer contraditório, porque universais. Esse é o ideal e essa é a estrutura de pensamento que é fundada pelo pensamento moderno. Um pensamento que é estruturado em torno da ideia de igualdade,
mas que muitas vezes promoveu a igualação do não igual, ou seja, que construiu o conhecimento como violência, uma estrutura de pensamento que sempre encarou como perturbação, como anomalia, tudo que não se encaixava dentro dessa lógica de regularidade. É o que Nietzsche vai chamar no século XIX depois de maldade do conhecimento. Por trás disso não há uma intenção de diálogo, de reciprocidade e de compreensão da coisa. O que move essa estrutura de pensamento é uma intenção de domínio, de controle. Bom, e alguém poderá estar se perguntando, mas que relação existe entre tudo isso, afinal de contas? E o problema que aqui nos toca, que é o da crença na verdade real. Somos hereges por quê? Porque não acreditamos na verdade real. A verdade real é um dogma. Não se diz que a verdade real não só é o horizonte de sentido do processo penal, e que, portanto, isso é que o diferencia do processo civil. Não se diz que a verdade real não é só uma missão da qual é incumbido o juiz, como também ele, juiz, enquanto sujeito do conhecimento, é capaz de, através de um método, extrair das coisas, da realidade, isso, a verdade, atingi-la efetivamente? Sim, existe uma relação aí. E quando eu digo que é dogma porque é assumido como uma verdade incontestável. E aqueles que questionam esse dogma e essa verdade incontestável, sim, são chamados muitas vezes de irracionais e de insanos. Como se a única racionalidade possível, a única racionalidade imaginável, a única racionalidade aceitável e concebível fosse essa racionalidade que, disfarçada como discurso científico, como cientificidade, na verdade, autoriza a continuidade de um processo penal do inimigo. Porque é disso que se trata aqui. A verdade real não é apenas um conceito. Ela é um conceito, mas ela é também uma estrutura argumentativa de justificação para uma interpretação muito peculiar acerca da finalidade e do sentido do processo penal. E é assim que ela funciona, como critério argumentativo de justificação. Em nome dessa sagrada missão, que é a busca da verdade, todos os parâmetros jurídico-penais e processuais legais de contenção do poder punitivo podem ser colocados em questão, em nome dessa nobre missão. Bom, no direito se sustenta que, quando se trabalha dessa forma e quando se interpreta essa dinâmica dessa maneira, estamos sendo científicos, inclusive. Se diz que buscar a verdade real e revelar a verdade real perante todos é uma atitude revestida de cientificidade, de acordo com os cânones do direito, que ainda remetem justamente a esse bloco monolítico de conhecimento moderno, cujo prazo de validade já expirou há muito tempo. E, inclusive, diga-se de passagem, já expirou nas ciências naturais que o originaram. Essa é a grande, digamos assim, perplexidade que aquele que não compactua com essa lógica deve demonstrar diante disso. Porque as chamadas ciências exatas já abandonaram a exatidão há muito tempo. Enquanto Einstein falava em relatividade, lá na década de 30, os juristas falavam nessas alquimias maravilhosas de revelação da verdade perante todos. E permanecem falando até hoje. Enquanto a física trabalha com física quântica, com efeito borboleta e com teoria do caos, nós acreditamos que o juiz é uma espécie de ser supremo e onisciente que é capaz de vencer toda e qualquer barreira ontológica e revelar a verdade perante todos. Isso é um devaneio, é uma loucura. O direito é o império daquilo que Morin chamou de paradigma simplificador. E o paradigma simplificador, historicamente, se mostrou capacitado não só para produzir conhecimento de péssima qualidade ou de limitada qualidade, mas também para a produção de cadáveres. É isso que ele faz. Nós simplificamos as coisas. O direito acabou transformando a si próprio em um objeto de adoração.
Ele construiu um conjunto de categorias autorreferentes, categorias que não dialogam com a realidade, que não são confrontadas jamais com a realidade, categorias que foram transformadas em objeto de adoração pelos juristas, de modo que qualquer crítica que é feita a essas categorias, que não parta de um horizonte também jurídico, é desqualificada como uma crítica sociológica, ou histórica, ou filosófica, e logo não pertinente para o direito, embora o direito se valha de pressupostos mágicos, não comprováveis na realidade concreta, e não jurídicos, para justificar a violência das categorias jurídicas. Vejam bem, nós temos aí um problema sério e gigantesco. Nós temos que nos libertar de uma estrutura de pensamento fundada em um paradigma cuja capacidade para a compreensão da realidade é bastante limitado, e é isso que vem se discutindo nas humanidades, não desde as últimas 3 décadas com a virada da linguística, mas já lá no século XIX, com Nietzsche, depois com Freud, com Bergson, com Bachelard e com tantos outros autores que já colocaram em questão essa estrutura de pensamento e os malefícios que ela é capaz de causar. Quem dirá, então, no processo penal? Quem dirá, então, no comportamento de um juiz que assume para si funções que são absolutamente estranhas às atividades que se espera de um juiz dentro do marco do devido processo legal? Bom, quando o Descartes falava em uma estrutura de pensamento que preserva tão somente as ideias claras e distintas, o que essa estrutura de pensamento propunha não é outra coisa que a própria negação da complexidade. A complexidade é interpretada como uma anomalia a ser expulsa do pensamento. Por quê? Porque não se encaixa na estrutura de pensamento. Eis aí o problema que, de algum modo, circunda toda a estrutura de pensamento jurídica. O que se vê como algo que não coaduna, que não se encaixa dentro dessa estrutura de pensamento, é interpretado como anomalia e deixado de fora. O que nós fazemos e a forma com que nós tratamos os fenômenos que nós escolhemos criminalizar, o que, em última análise, afinal de contas, é resultado de um processo de escolha, é uma simplificação absolutamente grosseira. E aí é claro que, quando nós instalamos e quando nós trouxemos essa estrutura de pensamento ao mundo, quero crer eu, imagino que, pelo menos, parte do sentido da introdução dessa estrutura de pensamento, e aqui falo do direito penal, e da simplificação da realidade que ela faz, deveria ser o de conter o poder punitivo. Me parece que isso é, pelo menos, parte da equação. Que quando nós introduzimos no mundo essa coisa, o direito penal, lá no século XVIII e XIX, porque o direito penal é moderno nesse sentido, ele é um filho da modernidade. Quem fala o direito penal na antiguidade está louco, não havia direito penal na antiguidade. O direito penal no Código de Hammurabi. Não existia direito penal no Código de Hammurabi. Direito penal é princípio da legalidade. Isso é direito penal. Direito penal é moderno. Quando nós introduzimos essa linguagem, ela é uma linguagem que simplifica o mundo, que simplifica a realidade, a introdução, suponho eu, ou se não era esse o sentido, deve ser o sentido agora, até porque, afinal de contas, vivemos em um Estado democrático de direito, deve ser o de contenção do poder punitivo. No entanto, porém, o que nós temos no processo penal, quando um juiz se comporta como piloto do laboratório da história, aquele sujeito que conduz o experimento ao resultado final por ele desejado, que é a condenação, é a inversão completa do sentido da linguagem. Ou seja, o juiz enxerga no processo um vazio. Qual é o vazio? Ele enxerga no processo os critérios que ele precisa preencher, ou seja, a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade. Como que eu preencho esse checklist para chegar ao resultado final por mim desejado, que é a pena? E aí a linguagem que é estruturada ou pensada, ou que deveria ser pensada como contenção, se transforma em um conjunto de requisitos para a habilitação e manifestação do poder punitivo. Justamente o contrário da lógica que deveria governar o sistema. Mas é que o cara sofre de um processo profundo de incompreensão acerca do papel que lhe cabe, do sentido que deve ser dado
pela sua atuação enquanto magistrado no processo penal. Ele pensa que é uma espécie de vingador social. Ele pensa que é uma espécie de cientista que, valendo-se de um método, é capaz de reorganizar as peças que ele tem no processo para chegar a um resultado final, que é a condenação. Como se isso não fosse produto da sua subjetividade e da sua intencionalidade. Como se ele pudesse negar a sua própria história, a sua própria condição de ser humano. Porque é isso que esse ideal de cientificidade propõe. Esse é o ideal de cientificidade moderno, que um sujeito do conhecimento, enquanto sujeito do conhecimento, seria capaz de anular o seu próprio eu, a sua própria condição de ser humano, a sua própria história, os seus prejuízos, os seus preconceitos, enfim, tudo aquilo que faz dele um ser humano, tudo aquilo que faz de Sérgio uma pessoa diferente de Alexandre e diferente de Salah, é isso, a sua história. A ideia de que alguém possa anular tudo isso e, anulando tudo isso, se transformar num sujeito que tem um ponto de vista privilegiado acerca do mundo, semelhante ao de Deus, e que com isso, através de um método, ele é capaz de revelar a realidade e extrair a sua essência, isso é uma insanidade. Isso é um devaneio. O que essa estrutura de pensamento acaba fazendo é capacitar o processo penal para a maximização das condenações equivocadas. É isso que ocorre. Justamente, eis aqui o grande equívoco e a grande ironia de uma estrutura de pensamento que deposita a sua crença nesse objetivo, a verdade real, e deposita a sua crença na capacidade do sujeito ou juiz para conduzir o processo a esse resultado final tão desejado que é a verdade real, a maximização das condenações equivocadas. Não tenho a menor dúvida disso, até porque, como já discutimos lá no Indúbio pro réu, em nome dessa missão tão sagrada que é a busca da verdade, se abre uma alternativa, uma outra porta, uma outra válvula de escape para a dúvida do magistrado, que não é a absolvição por falta de provas, mas sim a continuidade de um trabalho prospectivo de escavação, de busca e de procura, até que se reúnam os elementos necessários para que efetivamente se chegue ao resultado pretendido, que é a condenação. Esse é o sentido que há por trás dessa lógica. É uma lógica que conforma, sim, um processo penal do inimigo, é uma lógica que, de forma velada, faz com que continue a prosperar uma mentalidade que é, sim, inquisitória, e eis aqui a grande ironia do destino. Se diz que aquela mentalidade inquisitória, aquela mentalidade de uma busca a qualquer custo da verdade, aquela mentalidade que permitia a extração dessa verdade do corpo objetificado do acusado, se diz que isso é uma barbárie, que isso era as trevas da ignorância. Mas entre um inquisidor legitimado e justificado por um conjunto discursivo de base teológica que o autoriza a buscar essa verdade a qualquer custo, e um sujeito do conhecimento, que parte de outras premissas, não teológicas, mas científicas, mas que, em nome dessas premissas científicas, também assume para si uma vocação para a onipotência, uma capacidade de extrair a essência das coisas, o que nós temos não é uma relação de distanciamento, é uma relação de aproximação. Entre filosofia da consciência e mentalidade inquisitória, nós temos uma relação de aproximação e não de distanciamento. É uma estrutura de pensamento que, como já disse o Foucault, favorece o que se chamou de monólogo do sujeito. Outra grande ironia, se diz que o sujeito é capaz de anular o seu próprio eu e revelar a essência das coisas. Mas, na verdade, o que essa estrutura de pensamento acaba fazendo é com que só o sujeito fale. Não há diálogo, não há contraste entre a hipótese que o sujeito tem inicialmente e a coisa. O que há é um processo de confirmação forçada na marra daquela hipótese. E nós pensamos assim ainda, porque a Inquisição está gravada dentro da nossa alma. Essa é a nossa mentalidade. Porque nós, seres humanos, somos seres arrogantes. Nós achamos que sabemos mais do que sabemos.
Nós pensamos que sabemos mais sobre as coisas do que sabemos. Nós não percebemos que entre essa coisa externa ao meu juízo, que é a realidade, e o meu juízo, existe uma barreira intransponível. Nós não percebemos que entre juízo e coisa, aquilo que se diz verdade real, que é uma expressão que não faz sentido, teria que ser verdade correspondente ao real. Quando eu digo verdade, eu falo do juízo de alguém em relação a algo exterior a este alguém, que é a realidade. E da correspondência entre esse juízo é a coisa. Bom, nós temos que perceber que a coisa é externa a mim enquanto sujeito. Ela não dialoga comigo. Esse jogo do qual nós participamos, que é o jogo da linguagem, o jogo que efetivamente faz com que nós sejamos seres humanos, que é o que nos diferencia dos gatos, dos cachorros e dos elefantes. Por isso que nós temos uma história, porque nós temos essa tradição compartilhada de pensamento, que o restante das espécies não tem. Não que isso nos autorize a exterminá-las, embora muitos pensem assim. Entre essa coisa, a linguagem, entre a linguagem, que é aquilo em torno do qual se dá a minha existência enquanto ser, e essa realidade externa a mim, existe uma barreira intransponível. Sempre que eu nomeio a coisa, eu cometo um ato de violência. É inevitável. Isso faz parte do jogo. O que eu quero dizer com isso? Que tudo não tem fundamento nenhum, vamos fechar a porta, vamos para casa, encerra com toda a jurisdição penal, caiu a casa total e completamente? Não. A questão toda aqui é a seguinte, é justamente no reconhecimento de todos esses riscos, no reconhecimento da insuficiência do nosso pensar, da insuficiência dos nossos métodos, da insuficiência da nossa linguagem, é justamente no reconhecimento de todos esses limites que se abre a possibilidade de que a gente construa um conhecimento e práticas punitivas menos violentas. Aí é que está. Essa é a questão. Uma estrutura de pensamento arrogante que confere aos intérpretes a capacidade de extrair a essência das coisas produz mau conhecimento, conhecimento como violência, e produz um sistema penal bárbaro, violento e que maximiza as condenações equivocadas. Aí é que está a questão. Não há como fugir do conceito, e eu não tenho uma saída para isso, não tem como fugir disso. O conhecimento é metafórico. Isso Nietzsche já dizia lá no século XIX. Nós partimos da igualação do não igual, não existe uma folha primordial. Quando tu diz folha, tu está igualando todas as folhas, e elas são distintas umas das outras. Quem dirá seres humanos, então? Não tem como fugir disso. Nós trabalhamos com conceitos. Entre conceitos e realidade existe uma distância que não tem como ser vencida. Só que a questão fundamental é: existem conceitos que são violentos por excelência, conceitos que sonegam a capacidade das coisas, a capacidade de compreensão das coisas, que eliminam a complexidade das coisas discursivamente, porque ela não pode ser eliminada, ela continua lá, nós só fazemos de conta que ela não existe, e conceitos que autorizam práticas punitivas autoritárias. E existem conceitos que são receptivos às coisas, conceitos que se mostram mais sensíveis à alteridade das coisas, conceitos que de algum modo tentam lidar com a insuficiência que é típica do nosso pensamento e que, portanto, permitem que a gente trabalhe com uma estrutura de pensamento que seja mais vocacionada para a democracia e para um conhecimento mais qualificado. Essa questão é disso que se trata. Se trata de uma revolução na linguagem, porque esta estrutura de pensamento jurídico que está aí, este pensamento sedimentado, que é cultuado como se sagrado fosse, que é louvado como se fosse um conjunto de categorias acabadas, ahistóricas, que servirão por toda a eternidade, isso capacita o sistema penal para a barbárie. E o sistema penal tem funcionado sob a lógica dessa barbárie desde pelo menos o século XIII. A questão é de intensidade. Se do século XIII ao século XIX nós vivemos o apogeu desse inquisitorialismo, de lá para cá talvez ele tenha arrefecido. Talvez não tenhamos um inquisitorialismo tão intenso. De fato, não estamos queimando bruxas na fogueira, nem estamos torturando pessoas deliberadamente no decorrer do processo. Embora existam pessoas que digam que o passarinho para cantar deve estar preso, ou até as provas ilegais podem agora, de algum modo, ser questionadas. É aceitável que o Estado cometa ilegalidades para investigar ilegalidades.
e assim por diante. Mas, de fato, diante daquele inquisitorialismo clássico e do seu apogeu, não vivemos uma realidade tão destruidora quanto aquela. Mas o nosso sistema penal como um todo continua a ser uma máquina de destruição do outro, do vulnerável, das pessoas que se conformam aos estereótipos da criminalidade. E os juristas são culpados de construírem e louvarem uma linguagem que louva o poder punitivo em vez de confrontá-lo. Os juristas são culpados de ainda assumirem como sagrado um discurso que capacita a seletividade do direito penal em vez de conter os seus níveis, que é justamente a tarefa a qual nós juristas temos que nos dedicar, por exigência do avanço do Estado Democrático de Direito, como disse o Zaffaroni. Então, me parece que nós precisamos de uma verdadeira revolução. Me parece que certas crenças somente prosperam como monólogo, somente prosperam naqueles círculos viciados do pensamento. O Morin diz que existe uma baixa cretinice, que é o discurso da mídia, e uma alta cretinice, que é o discurso da universidade. E a alta cretinice ainda prospera na universidade. Os operadores do direito continuam se dedicando ao louvor desta linguagem jurídica que se origina a partir de um poder que não é jurídico. Não é jurídico. O direito positivado é fruto de um ato de poder estatal e nós, juristas, não podemos nos contentar em reproduzir esse programa normativo que é produto da ação dos bolsonaros, tiriricas e filicianos, que estão agora colocando em questão cláusulas pétreas como se fossem assim, ó, a areia ao sabor dos ventos. Tudo se resolve em um discurso que não tem cheiro nem gosto, né? A coisa fica tão simples. As cláusulas pétreas devem ser interpretadas de forma restritiva. O jovem de hoje não é mais o jovem de 40. Não vejo óbice para que seja reduzida a maioridade penal, porque o direito não é eliminado, é apenas restringido. E assim vamos nós, em um devaneio jurídico que não se confronta com a realidade nunca. Como se fosse concebível para alguém que desfrutasse de um mínimo de sanidade e decência que nós introduzíssemos os nossos jovens no âmbito dessa extensão gigantesca que é o nosso conjunto de mandamentos e proibições penais e, fundamentalmente, os conduzíssemos para essas máquinas ilegais de trituração do outro que são nossos aparatos penitenciários. Como é que alguém em sã consciência pode pensar dessa forma? Como que alguém em sã consciência pode reduzir isso a uma linguagem jurídica, técnica, justamente a estrutura de pensamento que nos conduziu ao Holocausto? Foi isso que nos levou até lá. O Holocausto é produto desse tipo de racionalidade, de uma racionalidade estruturada tão somente na base da técnica, que não considera a agonia do outro, que não considera o potencial destrutivo disso que é o direito. Nós vivemos em tempos muito difíceis, né? Eu realmente estou muito assustado e muito preocupado com tudo que está acontecendo. Me dá calafrios pensar para onde a gente possa estar caminhando, talvez para o maior retrocesso político-criminal da história desse país, né? As pessoas sofrem de um devaneio, a argumentação não faz sentido, né? A questão não é nem o jovem de 40, eu poderia destruir com isso com a maior facilidade, mas se isso foi reafirmado em 84 e reafirmado em 88, qual é o sentido de falar-se em 40? Não faz o menor sentido. Como não faz o menor sentido dizer que o jovem de 40 não é mais o de hoje em dia, quando o mundo de hoje em dia é 1000 vezes mais complexo do que aquele mundo lá. Olha, eu não me considero tão bobo assim. Até tenho uma formação em várias áreas, leio outras coisas. Eu não sofro de cegueira normativa, que é o mal da maior parte dos juristas. Leio antropologia, leio história, leio filosofia, leio outras coisas. Se vocês pedirem me pedirem uma explicação em meia hora desse mundo em que a gente vive, eu não tenho condições de enfrentar isso. Quem dirá um jovem, quem dirá um adolescente? Peçam a alguém que explica aquele mundo de 40, um mundo muito mais preto e branco, um mundo muito mais simples de ser compreendido diante desse mundo que oferece muito mais riscos. O argumento nos levaria na direção contrária. Ele é um argumento para ampliação do marco da maioridade penal e não para redução.
Porque é muito mais difícil que hoje em dia alguém tenha essa capacidade de compreensão e autodeterminação exigida pela imputabilidade penal do que era lá em 40. Isso me parece tão óbvio que não precisaria nem ser dito. Como parece tão óbvio também que o próprio Supremo já reconheceu que existem direitos fundamentais que não estão inseridos lá no rol meramente exemplificativo do artigo 5º. Mas nós estamos aí à beira da catástrofe. À beira da catástrofe. E eu vou lá e escrevo uma tese sobre a verdade real, pensando que eu estou atacando um dos grandes problemas, e olha só com o que nós nos defrontamos agora. É desesperador. Tá? Mas eu espero que vocês compartilhem da minha angústia. Se estão aqui é porque são pessoas angustiadas, né? É porque não são consumidores de descomplicados, de simplificados, de seja lá o que for, de versões resumidas de obras cuja qualidade já era questionável na sua gênese. Quem dirá nessas versões resumidas, então, de textos plastificados para ler no chuveiro, na última hora, antes da prova, ali no desespero. Né? Penso que tem uma outra mentalidade, e penso que essa outra mentalidade está crescendo também no direito. E que nós, juristas, que estamos comprometidos com essa exigência e essa necessidade de conter o avanço da barbárie, temos que caminhar nessa direção. Né? Quem sabe tenhamos sucesso, quem sabe não tenhamos, mas temos que gritar até o fim, não passarão. É o que se exige de todos nós, é o que exige a democracia. Obrigado, gente. Eu vou falar pouco hoje, porque senão o Alexandre me corta o microfone. Da outra vez ele ficou brabo. Espero que eu tenha ajudado. Um abraço.